Hello! Galera, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez na Sala Cast, né? Substituindo nosso paizão, nosso tiozão, Amorim. Ele vai ficar puto comigo. Mas enfim, se você chegou até esse vídeo, é porque você quer saber como limpar o seu nome antes mesmo de pagar as dívidas. E ainda mais os direitos do consumidor que você tem e você não sabe. Tudo isso aqui com o Silas, meu amigo. Seja Tudo bem-vindo. bem, Que bom que Manu? você aceitou meu convite, apareceu aqui, né? Tamo junto, sempre que você precisar aí. Não sei se quer um café, eu te dei água, mas eu fico na água. Não, vamos ficar na água aqui, tá ótimo. Então tá bom. Silas, fala um pouquinho de você para a galera, afinal, de onde que você é, por que que você começou a trabalhar com essa questão do limpa-nome, porque a galera tá com muita dúvida aí, que muitos acham que é golpe, não é, funciona, limpa mesmo. Então eu quero que você fale um pouquinho de onde você vem e o porquê, e depois a gente entra no detalhe de como que funciona isso. Claro, falo sim, Manu. Bom, o Silas veio da área de TI, tá? Eu vim da área de tecnologia de informação, toda a vida trabalhei na área de tecnologia de informação. Fiz alguns trabalhos aí na área do esporte também. E isso começou a acontecer porque teve um familiar meu, uma pessoa muito próxima, que teve problemas aí financeiros, né? E a gente sempre quer ajudar, a família que é mais próxima ainda. A gente foi começar a estudar, foi começar a entender o porquê que as pessoas se endividavam tanto, né, e como que ela tinha que fazer para sair dessa dívida. E a gente chegou num consenso aí, vendo que no mercado tem muita coisa, né? E esse meu familiar, a gente conseguiu acabando ajudar ele assim mesmo. Hoje ele está bem tranquilo, né? Ele mora bem próximo da cidade onde eu moro. Sou de Sorocaba, São Paulo. Eu também sou de Sorocaba, né? Você sabia, né? Todo mundo sorocabano, então leite quente para quem tem dor de dente. E ele mora próximo. Hoje ele tem a vida financeira hoje estável, né? Tem um trabalho, tem uma família bonita. E a gente começou esse trabalho basicamente em cima de uma necessidade que aconteceu dentro da família mesmo, tá? A gente foi Caramba. estudar o assunto e acabou aprendendo, virando um especialista aí na área. E hoje a Isso é gente trabalha legal, com né? isso. Você saber que você tem um conhecimento que transforma a vida das pessoas, né? Porque o que que eu entendi disso? A galera ainda não tá por dentro, mas assim, cara, esse serviço, ele é oportunidade, Tá. né? Ele é muito mais. Quando a gente passa para entender, porque assim, quando você fica aí negativado, a maior parte das pessoas, eu entendo que as pessoas não querem ser mal pagadoras, elas não querem, não são mau caráter. Mau caráter. Depende, hein? Lógico que a Depende. gente é uma Tem maioria aí. muito aí que quer ficar devendo, hein? Claro, tem uma boa quantidade de pessoas aí que pega, faz promessa, não paga, mas tem muita gente de bem, que ela preza pelo seu nome, que ela não consegue dormir sem saber que o nome dela tá limpo na praça, e não só limpo, mas é a questão de honrar os seus credores, né? E aí acaba tendo imprevisto, acontece problemas, só que depois que você entrou numa dívida, não conseguiu pagar essa dívida, o seu nome sujou, você perde credibilidade, você não ganha tempo, porque hoje o tempo é o maior ativo que, se você não tiver ele, cara, você se atropela, Exato. né? E é onde começa a bola de neve e ninguém te dá oportunidade com o nome sujo, né? Infelizmente, já gera uma desconfiança. Você tem um bom caráter, entrou numa situação onde não queria, e aí entra essa situação. Então, como resolver? Então, afinal, é possível realmente limpar o nome antes de pagar as dívidas? Do SPC, Serasa, órgãos de proteção ao crédito. É possível, Manu. Eu Não te é falo, golpe, não é fake news, não não é é. golpe, não é fake news, não é ilegal. Existe um processo a ser seguido para que isso aconteça. As pessoas não sabem que ela tem direito em algumas situações. Então, às vezes, até por desconhecimento, elas acabam ficando endividadas. Acabam não conseguindo um emprego, tá? Elas acabam não conseguindo um emprego por estar com o nome sujo, estar com o nome negativado, Aham. né? As pessoas acabam não conseguindo um crédito, acabam não conseguindo um financiamento e por estar com o nome negativado mesmo, né? Mas às vezes é por desconhecimento.
tá? De Cara, e o tudo que a que gente tem tem aqui no de Brasil. gente endividado não é pouco. Eu tava vendo uma pesquisa e o Brasil tá crítico, tem um mercado gigantesco, né? O problema é só chegar nessas pessoas, né? Saber onde elas estão, o que estão fazendo, por onde estão, porque, cara, as pessoas precisam conhecer isso, né? A partir do momento que você tem a oportunidade de poder, de forma legal, ter dignidade, voltar para o mercado, operar, ganhar tempo para fazer dinheiro e pagar o credor, Você falou uma cara, palavra agora que é o que a gente usa como premissa, tá? A gente faz esse trabalho para a gente trazer a dignidade das pessoas de volta. Há tantas pessoas que vão no escritório, que conversam com a gente, às vezes as pessoas vêm até em família mesmo, vêm várias pessoas da família, às vezes choram no escritório, né, por contar a história de vida, o porquê que está endividado e tudo mais. E o propósito é esse, é trazer de volta a dignidade das pessoas, tá? Esse é o trabalho que a gente faz. Tem que sempre repetir isso, é um trabalho totalmente legal, não tem maracutaia, não tem nada ilícito, nada que seja de forma errônea, e a gente faz esse trabalho realmente para trazer a dignidade das pessoas de volta, tá? porque assim, por que que eu quis trazer esse tema? Porque eu já tive 2 colegas que, né, viram na internet, Instagram, prometendo ali a solução de limpa o teu nome, você não vai pagar a dívida agora e tal. A pessoa pagou, a pessoa sumiu com o dinheiro e perdeu o dinheiro. Então, assim, como é que, quem está assistindo a gente agora, como que as pessoas podem se proteger e saber se realmente. Porque a gente não explicou ainda, calma, segura aí que a gente vai explicar. Mas antes disso, porque assim, tem muita oferta no mercado. Então, Muito. como eu devo me prevenir para que eu não caia num golpe, saber se essa empresa, porque assim, eu não sei se existem mais pessoas ou mais empresas que prestam esse serviço, que fazem isso acontecer. Como eu me protejo dos golpes e das promessas para que eu consiga resolver o meu problema com segurança? Primeiro, sempre busque uma indicação, né? Alguém que já fez o trabalho e possa te indicar esse mesmo trabalho. Esse é um protocolo aí que você tem que seguir para que você não caia em golpe. Eh, Tem muitas empresas que oferecem esse tipo de trabalho hoje em dia na internet, ou às vezes nem empresas fake, né? Então você tem que tomar muito cuidado quando você vê anúncios na internet escrito lá, Feirão Limpa Nome. Meu, não coloca o seu dinheiro lá antes de você fazer uma pesquisa na empresa, de você conhecer a pessoa com quem você está falando do outro lado, porque senão você pode cair sim num golpe aí na internet. Tá? Nós lá da Euro do Brasil, nós temos um escritório em Sorocaba, né? A nossa sede fica em Sorocaba, São Paulo, um escritório físico, a pessoa pode ir lá, pode conversar com a gente, passar a tomar um café lá, a gente explica todo o processo, como é que funciona. Mas a pessoa pode contratar de qualquer lugar do Brasil, né? Pode contratar de qualquer lugar do Brasil, mas assim, como esse tema que você colocou, É, como que a pessoa tem que se proteger, a melhor coisa é ela conhecer a pessoa com quem ela está falando. talvez olhar o CNPJ da empresa, É ver quanto tempo a empresa atua isso, no mercado, isso. ou a indicação. Porque tem que ter algum mecanismo que o consumidor se sinta mais seguro para fazer, porque senão a gente vai ter sempre essa objeção e aí ele acaba, às vezes, não fazendo porque não teve essa confiança, né? Não sentiu confiança. Exatamente. Nós lá mesmo da Euro do Brasil, a gente viu essa necessidade de abrir um escritório físico, porque a gente viu muito golpe na internet, né? Então, esse monte de golpe que tem na internet, a gente trabalha há anos já com isso, e a gente não tinha um escritório físico, né? A gente viu essa necessidade porque, meu, nessa pandemia agora que entrou, golpes em cima de golpes. E, poxa, a gente tem um propósito lá que é trazer a dignidade de volta das pessoas. Então, poxa, por que não ter um escritório aberto onde a pessoa pode vir conversar com a gente, Uhum. tirar as dúvidas, né? Se ela quer se reeducar financeiramente, se ela tem realmente um propósito de vida em limpar o seu nome, né? Antes, às vezes, de quitar as dívidas, é só conversar lá com a gente e, assim, se precaver bem mesmo. Conversar, Entendi. entender muito bem como é o processo para que ela Daí possa. ela, quando ela entende o processo, ela vai saber identificar se é golpe ou não. Por Isso, exemplo, exatamente. eu já ouvi falar assim, ai, ó, ex-funcionário do SPC Serasa, não, o cara que trabalha lá na instituição, ele vai fazer por fora dos panos, Aí e já é aí. crime. Ai, tá
Vendo, Aí gente? já Então é se crime. liguem, porque daí eu posso estar me comprometendo de uma forma É pior. isso. Aí você tá condizendo com um crime de uma pessoa que está oferecendo uma coisa ilícita, né? Então existe um processo, tá? Existe um processo judicial a ser feito para que você consiga limpar o nome. Então tem algumas etapas, né? Que a gente avalia antes, né? A gente olha o nome dessa pessoa, como está o score dela, né? Quais são as dívidas dela, da onde vieram as dívidas dela. Né? A gente avalia tudo isso antes da gente iniciar um processo, né? E esse processo condiz, acontece como, né? Ele fica condizente como para você fazer a identificação. A pessoa que fala que vai aumentar seu score, do nada, meu, paga para mim que eu vou aumentar seu score. Já desconfia. Por Ó, quê? fica a dica aí então, hein? Já desconfia porque o score, né, o score das empresas de órgão de proteção ao crédito, que hoje são muito utilizadas é, por consultas bancárias, consultas de empresas que às vezes você quer fazer um crediário, você quer pagar lá de uma forma segmentada, né, uma forma parcelada, seu score é consultado. Então, o seu score hoje é muito importante. E essas pessoas fazem a consulta. Então, o pessoal vende o sonho de que você vai ter um score alto, você está com um score lá de 80, 90 e você vai ir para quase 1000 em 7, 8 dias. Não existe mágica. O score ele é uma ciência inexata. Né? Esses órgãos, né, essas empresas, esses órgãos de proteção ao crédito que não são órgãos públicos, tá? Nessa Uhum. parte, eles são privados, são órgãos privados, não tem nada a ver com o governo, esse tipo de situação. E eles prometem que vão aumentar o score, e não aumenta. Ó, Então tem que tomar agora você até muito me, cuidado, me tá? trouxe um alerta, porque assim, eu, como né, estrategista de lançamentos, eu sempre me atento ao que está no mercado. E um movimento, uma coisa que eu percebi muito, principalmente aqui no YouTube, é o quê? A galera vendendo o e-book de como aumentar o score em 7 dias. Então, assim, acaba que a pessoa, ainda às vezes no desespero, né? Não aquela que está negativado especificamente, mas aquela que tem o nome, mas está com desespero, precisa de um empréstimo, de um crédito, ela vai lá e compra um material que de fato o cara só tá pegando o dinheiro dela e não vai ajudar a resolver aquele problema, né. Exatamente. A Então, pessoa tá vai bom, ler o e-book, né? conhecimento muda o jogo. Ela vai ler o e-book e às vezes, muitas vezes nesse e-book não tem como é que funciona realmente o processo, né? Aham. Ela faz algumas coisinhas lá achando que vai resolver a vida dela e aí ela se depara com que ela não consegue limpar o seu nome antes mesmo de quitar as dívidas e aí acaba indo por água Ou abaixo. aumentar esse score, né. Mas Aumentar o score. então, Silas, esse processo de limpeza do nome, vamos dizer assim, tá, a gente entendeu, é judicial, vocês, realizam esse procedimento, mas, eh como que eu posso dizer? Quando você inicia o processo, eu não quero que as pessoas saibam que eu fiz isso. E aí? Tá, como é que funciona o processo exato? Vou te explicar. Você vem até mim com uma dívida, né, e você precisa. Geralmente você vem com uma expectativa. Você vem com a expectativa de você fazer essa limpeza do seu nome antes de você quitar uma dívida, porque você não tem hoje o dinheiro para você quitar aquela dívida. E não consegue crédito para contratar mais dinheiro no Isso. E mercado. não consegue crédito para poder pagar aquela dívida e acertar a sua vida financeira. Ou fazer um investimento, Exato. né? Então, como é que funciona? Após a gente fazer toda a análise, a gente abre um processo. Esse processo ele é judicial. Não é qualquer advogado, não é só um advogado que pode fazer esse processo. Existe uma associação. A gente tem uma associação onde a gente pega o seu nome, o nome das pessoas que vierem, coloca numa lista, né? Coloca dentro desse processo, o seu nome fica em sigilo lá dentro. Isso vai para a tramitação do juiz. O juiz tramita isso lá. Ele julga, dá como procedente, causa ganha para os nomes que estão na lista, mas estão fechados, ninguém sabe Uhum. de quem são as pessoas que estão lá, né, por sigilo. Hoje em dia tem lei LGPD, então a gente não pode abrir nada disso aí. E, e, E aí, quando volta essa causa ganha, o que nós fazemos? Nós protocolamos nos órgãos de proteção ao crédito e, obrigatoriamente, esses órgãos precisam tirar o seu nome o mais rápido possível.
O que essas empresas fazem hoje de órgãos de proteção ao crédito é ilegal. Eles não fazem de uma forma legal. Porque se você for consultar hoje o Código do Consumidor, se você pesquisar aqui, Código do Consumidor, e olhar o que está escrito lá no Código do Consumidor, ó, você vai ler isso aqui, ó. Na cobrança de débitos, né, o consumidor inadimplente, ele não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ou seja, para o seu nome ficar público, para você ter um nome negativado, seu nome negativado, você teria que ter passado numa audiência com o juiz, tramitado isso lá, ele tinha que ter perguntado para você se você tinha como você pagar essa dívida. E se ele julgasse improcedente o pagamento ali da sua dívida, você não conseguisse pagar aquela dívida, aí sim esses órgãos poderiam colocar seu nome como público. Porque, poxa, imagina só, você está com o nome negativado, aí você vai numa outra empresa, num comércio aí, querer comprar alguma coisa e, poxa, você quer comprar um celular lá em 5 vezes, você não consegue. Porque você tem que parcelar isso lá. É um valor alto, teoricamente. E você não consegue fazer, porque seu nome está sujo. Pô, então vamos Entendeu? lá. Então, o que as empresas estão praticando é um ato ilegal, porque ela Isso. simplesmente ela não me comunica, ela não me avisa. Hoje a gente recebe e-mail, às vezes agora tá tendo esse negócio do WhatsApp, a cobrança no WhatsApp, uma ligação, mas então a forma correta que um juiz entende, não a lei brasileira, né, o CDC, o Código do Código de Consumidor. Defesa do Consumidor. Isso. Então, Esse é o artigo 42, tá? tá, então no artigo 42 fala o quê? A pessoa deveria ser notificada para que ela. Essa notificação ela teria que ser judicial também para negativar a pessoa que ela ou não? Não, nem sempre judicial. Pode ser um aviso, né? Mas tem que captar a assinatura da pessoa, Você tem deixando que, ela sim, você tem ciente que deixar a pessoa que. ciente. Você não pode colocar o nome dela em público para essa pessoa passar uma situação que expõe ela ao ridículo Então depois, as entendeu? empresas estão cometendo. Nossa, isso é o Brasil todo, porque todas as empresas fazem isso. Elas Exatamente. não esperam isso, né? Elas simplesmente mandou a mensagem, cobrou, a pessoa não pagou, 7 dias, 5 dias. Meu, 30 dias, 35 dias, ela já negativa o teu nome. Você É já isso vê, já mesmo. tá chegando um alerta lá no aplicativo. Deixa de pagar hoje em dia uma conta de luz, Nossa, é rapidinho. seu nome vai ser negativado. Você vai receber uma notificação, uma cartinha, às vezes seu endereço não está atualizado, esse tipo de coisa, A né? pessoa tem que estar ciente A que pessoa nem não debitou no sabe. cartão, porque muitas vezes acontece, por exemplo, já vi pessoas que teve o nome negativado, seguro que ela nunca contratou, celular que ela. Serviços de celular de número que ela não tem, que alguém fez, um terceiro, Acontece enfim. muito, muito, muito. Né? Então, então a pessoa fala. Isso já aconteceu um caso de um colega também, que morava aqui em São Paulo, tinha um apartamento alugado no nome dele, né? E depois que ele foi embora de São Paulo, a imobiliária não removeu o nome dele da empresa de energia. Aí o novo inquilino veio e gastou aí uma equivalente a quase 4 mil reais em energia e não pagou. Tá. E eu nem entendi. Me desculpa, não foi energia, foi água. Não foi energia. Que a energia nem chega nisso. Antes eles já param. E aí chegou a essa despesa de 4 mil reais no nome dele, referente à conta de água. E aí ele falava, não vou pagar isso. E ele ficou com esse débito de 4 mil no nome de uma dívida que não foi ele que fez. A imobiliária não resolveu o problema, mas e aí? É isso A, aí. a companhia não quer saber se estava no nome dele no período de uso. E aí essa pessoa muitas vezes não tem os honorários, não tem os valores para pagar um honorário de advogado, para ir atrás desse tipo de situação. E a gente tem um trabalho que a gente consegue fazer de forma legalizada, com que a pessoa tenha um crédito novo no mercado, né? Sem com que ela quite antes essas dívidas lá. Então ela consegue sim limpar o nome dela antes de quitar essas dívidas. Ela consegue fazer esse processo. E com isso ela tem tempo para solicitar crédito num outro banco, e pegar esse dinheiro, investir em algo, É, multiplicar, triplicar o dinheiro, pagar seus credores olha depois, que né? legal, você falou um crédito num banco, esse tipo de coisa. O propósito é trazer a dignidade de volta da pessoa. Vou te dar um exemplo muito claro. Você vai num magazine qualquer e faz várias compras lá. Então, de repente, você ficou devendo lá 40 mil reais no magazine, ou menos, ou mais, enfim. Trocou todos os móveis da casa, poxa.
ganhou um aumento legal de salário lá, fez um financiamento lá para poder pagar tudo isso. De repente você ficou sem emprego, não tem mais como você pagar isso aí. E aí, o que vai acontecer? Você vai ser negativado nos 4 principais órgãos de proteção ao crédito aqui no Brasil, né? Você vai ser negativado no Serasa, você vai ser negativado no SPC, no Semprot, no Boa Vista, você vai estar negativado. E aí, como é que você faz, né? Você tem 40 mil reais mais os juros para pagar lá, você está sem emprego, né? E aí, você precisa de um crédito, né? Ou às vezes você precisa comprar coisa em outro lugar. Aí para você comprar essas coisas em outro lugar, para você conseguir um crédito, você não consegue mais, porque seu nome está negativado, né? Você não consegue fazer uma negociação lá, porque o valor está alto. E aí, qual que é a saída? Limpa o seu nome antes de você quitar essa dívida que está lá, porque aí você vai conseguir crédito num outro local, para daí sim você se reeducar financeiramente e pagar essa dívida que você tinha. Bacana. Tá? Esse é o trabalho que a gente faz, de tentar mudar um pouco do mindset das pessoas lá, para que elas vejam que realmente é possível esse tipo de situação, né? Então, por você ter falado do banco, eu te dei um exemplo do Magazine. Uma pessoa vai lá num banco X, faz um empréstimo, não consegue pagar. Se ela vier em outro banco, você acha que ela vai conseguir um empréstimo? Não vai. Não, não vai. Por que ela não vai? Porque ela está com nesses 4 órgãos, ela está com o nome negativado e ela também está com o nome lá no Bacen, no Banco Central. Aí existe uma forma totalmente legal de fazer tudo isso, né, retirar isso daqui de lá, desses órgãos, para que você consiga um crédito, sim, nessa outra instituição financeira, né? Quantas pessoas às vezes estão arrumando emprego, né? Não sei se você já conhece Já, alguém que passou nesse já tipo de ouvi situação. empresas que ela não contratam um Se funcionário você que tiver esteja com o com o nome nome sujo, negativado, que isso também muitas, não é muitas legal, pessoas mas procuram a gente e falam, cara, tô quase conseguindo um emprego, mandei a documentação lá, no próximo mês vão me chamar, preciso ir lá fazer os testes, mas vai bloquear na hora que seu nome estiver sujo, você não vai caraca. conseguir aquele emprego. As pessoas contratam o serviço da gente para que a gente faça essa limpeza de nome, para que ela consiga um emprego lá, né? Uhum. Para ela voltar à dignidade da pessoa. Quando nem emprego É, ela consegue. e só trazendo aqui essa perspectiva, porque assim, muito se falou assim, ah, mas o cara é mau caráter, tipo assim, a empresa vai lá, essas empresas vão lá, tiram o nome da pessoa dos apontamentos, e aí a pessoa fica aberta no mercado para ficar aplicando o golpe, tipo, contratando empréstimo nas empresas, fazendo o que elas querem e não pagando. Porque assim, vamos lá, tem um prazo ali para que a pessoa fique com o nome limpo. Ou, vamos assim, judicialmente, vamos tentar pensar de outra forma. Essa pessoa, o juiz foi lá, analisou, viu que ela teve umas dívidas, aí limpou. Qual que é o Tá. prazo que ela vai ficar ali respaldada com o nome limpo de fato? Então, num processo judicial, a gente garante aí mais ou menos uns 12 meses. Mais ou menos não. 12 meses é o que a gente coloca em Uhum. contrato. Por quê? O processo é judicial. Se uma empresa, né, desses órgãos aí privados entrar com uma outra ação judicial pedindo para derrubar aquela ação que a gente colocou, aquela liminar lá, pode acontecer, já aconteceu esse tipo de situação. E aí o que a gente teve que fazer? Pelo contrato que a gente tem de 12 meses, a gente teve que ir lá, fazer todo o processo judicial de novo, para trazer aqui o nome limpo dessa pessoa. Então a gente fica naquela briga judicial interna ali para poder deixar isso ok. Então, assim, a gente garante esse serviço em 12 meses, porque é um tempo hábil para que a pessoa se reeduque e consiga pagar aquela dívida que ela tem. Sim, porque eu entendo que isso é uma utilidade pública, mas e o cara que é mau caráter? A justiça, eles conseguem captar, tipo assim, ó, o cara tá fazendo isso de má fé, então a cada 12 meses o cara fica entrando, rezando isso pra captar. Tem uma análise nisso, nesse movimento, judicialmente, o juiz ele consegue identificar ou talvez até barrar algum tipo de cliente ou pessoa que está requisitando com muita frequência? Tem sim. É, tudo hoje em dia aqui nas leis brasileiras tem brechas, né, digamos Uhum. assim, e esses órgãos também conseguem monitorar esse tipo de situação. Mas, hoje em dia, principalmente nessa pandemia, a cada 3 brasileiros, um está endividado. Então, assim, está bem complexo, a demanda é muito grande, a procura é muito grande para esse tipo de trabalho. E a gente procura orientar ao máximo, né? Assim, entender o que a pessoa quer, a expectativa que ela vem,
né? Porque, repito, o propósito é trazer a dignidade da pessoa de volta. Então, a partir do momento que a gente identifica que essa pessoa quer sanar uma dívida para fazer outra e também não pagar aquela dívida, a gente acaba nem às vezes fazendo o serviço, né? Porque para a gente não é interessante, né? Não é o propósito. E a gente quer reeducar as pessoas, quer mostrar que tem um, Um um, caminho, um né? caminho correto para fazer isso, Legal. legal, que elas não precisam ir para a internet, dar dinheiro para qualquer um, comprar um e-book para tentar fazer as coisas sozinhos. A gente está ali para apoiar. Então a gente segue esse caminho, dá esse respaldo para as pessoas. Tudo que a gente faz em contrato, né? A pessoa assina uma ficha, né, associativa para ela poder entrar com esse nome ali dentro dessa lista para que a gente mande o processo judicial. Então é tudo legal, é tudo feito de forma correta, né, idônea, e graças a Deus sempre dá certo, nunca dá errado não. E aí vem me conta, tem algum outra brechinha aí na lei, algo que o consumidor agora ele pode se beneficiar, né? Porque a gente, né, a população em geral, ela desconhece as leis brasileiras, até porque elas são inúmeras. Então, quando se trata especificamente do consumidor, claro que tem N situações, mas associada às dívidas, eu já ouvi falar de indenizações. Isso aí cabe, é verdadeiro? Isso existe? Como que é essa questão quando as pessoas te perguntam? Esse tipo de trabalho a gente não faz, né? A gente não, não coloca um advogado nosso, por exemplo, ou da empresa, para abrir ações judiciais para trazer dinheiro desses órgãos. Não, o que a gente faz é um negócio mais rápido, um negócio muito mais ágil. A gente, em até 30 dias, a gente deixa o nome da pessoa limpo. Então, resolve de fato, É, mas com uma finalidade, não outra, né? Outras querem se e beneficiar, querem se né, dessa beneficiar. O que pode demorar anos. anos, Então, às vezes, você verdade. entra lá numa ação judicial, você vai demorar aí 2, 4, 8 anos, 10 anos para você conseguir um dinheiro que, assim, já se Pra... desvalorizou pelo tempo que você esperou E a dívida ficou lá. e a dívida ficou lá atrás, né? Então, o trabalho que a gente faz é uma coisa momentânea que a pessoa precisa resolver o negócio rápido. Então, exatamente, preciso entrar numa empresa nova, né? Preciso ser contratado, preciso de um financiamento, preciso tirar um cartão de crédito. Então, se ela quer fazer isso de forma legal, se ela quer buscar o caminho correto, aí ela procura a gente. Ela Ah, vai lá na Euro do Brasil e a gente explica tudo como é que funciona. A gente faz o serviço dessa forma aí. para mim ficou muito esclarecido. Minhas dúvidas eram realmente muito fortes em relação ao score, mas hoje você me deu um banho de água fria, que eu realmente achei que tinha ali uns macetes para fazer esse score subir. E aí eu fiquei com mais dúvidas, porque de fato, então, tem ou não tem um macete para fazer o bendito do score subir? Porque não adianta que adianta eu estar lá com o nome limpo, ok. Peguei a liminar, meu nome limpou, peguei um dinheiro, investi, tripliquei meu dinheiro ali, beleza, agora o que que eu vou fazer com isso? Eu quero fazer algumas coisas, mas mesmo assim eu ainda preciso de um crédito em outros bancos. Aí meu score tá baixo, não consigo contratar. E meu dinheiro ali na minha mão, ele é limitado para o que eu quero fazer. O score, Então o score. ele é uma ciência inexata, tá? O score é uma ciência inexata. Então, às vezes, as pessoas acham que pagar adiantado o cartão de crédito, pagar uma conta adiantada, vai aumentar o seu score. Pode ser que sim, pode ser que não. Varia muito o algoritmo que esses órgãos de proteção ao crédito podem estar utilizando no momento. E isso é muito variável. Então, maneira correta, se ele impor seu nome, sei lá, se você tem um cartão de crédito, para você usar aquele cartão de crédito, paga aquele cartão de crédito direitinho, vai pagando ele, não precisa pagar antes, paga no dia do vencimento, não deixa atrasar, paga a água, paga a luz, tudo que for vinculado ao seu CPF, né? Você paga direitinho, e aí sim essas empresas começam a olhar, você começa a entrar em alguns tipos de algoritmo lá, que o seu score começa a aumentar. Vou te dar um exemplo. Você está com um score lá 950. Pô, você está com um score legal, Muito bom. não tem dívida nenhuma. Aí você vai fazer um financiamento. Nessa empresa que você for fazer o financiamento, o que ela vai fazer? Ela vai consultar o seu score. A partir do momento que ela consulta o seu score, depois de uns dias o seu score pode cair Caramba, só pela consulta. pela consulta.
Então, é uma ciência inexata nesse sentido. No processo de limpa-nome que a gente faz, que é de forma totalmente legalizada, eu já vi acontecer pessoas que estavam com score de 80, 90 e lá para mais de 700, né? Por quê? É inexato. Mas eu já vi também pessoas com 300, 310 de score subir para 315, 320. Pô, o que melhorou? Pouquíssimo. Pouquíssimo, né? Só não vi cair. Cair eu nunca É. vi nesse sentido. Mas assim, sempre tem um aumento. Então, às vezes, nesse processo, a gente não garante isso em contrato, a gente nem coloca isso em contrato, né? Mas pode ser um adendo. A pessoa saiu super contente, porque ela estava com 80 e poucos lá de score e foi acima de 700, Então não tem jeito. O entendeu? score são as práticas, as boas e As velhas boas práticas práticas. de financeiras, As né? boas práticas. E, assim, o órgão mais consultado para score hoje em dia, por exemplo, a gente deu o exemplo do Magazine, né? De estar com uma dívida lá no Magazine. Aí você vai para um outro Magazine para comprar uma coisa. O que esse outro Magazine vai consultar? Ele vai consultar os órgãos de proteção ao crédito. Então, os 4 principais. Se o seu nome está limpo, você vai conseguir comprar aqui nesse outro Magazine de uma forma financiada ou parcelada. Em um banco, o banco, como você vai buscar dinheiro, eles estão te vendendo um dinheiro, o processo deles é mais minucioso. Então, eles vão fazer a consulta nesses órgãos, eles vão fazer a consulta no Bacen, eles vão consultar o seu score e, às vezes, eles vão consultar até os seus bens para poder te dar um crédito. É a mesma coisa assim, você pega essas empresas que fazem empréstimos para negativado. Por que elas fazem um empréstimo e as taxas são altíssimas? Altíssimo. Porque ele não tem certeza do Já que o sabe cara que. vai pagar. É. Por isso que é altíssimo. Então, o cara já ganha ali no começo e vida que segue. Então, às vezes, faz isso lá para você deixar, eu não lembro se a palavra é essa de empenhorar, mas faz você colocar um bem ali como garantia e esse tipo de situação, né? Então, você tem que tomar muito cuidado para Então, não se descer você que tá vendo financeiramente. esse vídeo chegou até aqui e você tá com o nome negativado e tá buscando aquilo no YouTube, como contratar empréstimo para negativado, fuja, segue as dicas financeiras, não contrate porque as taxas são altíssimas, não vale a pena. Então aí tem que partir para outros mecanismos. Vocês já viram que até agora que tudo que o Silas vem falando é o quê? Para te auxiliar para não cair em pegadinha, não fazer a pior escolha, porque para mim de Isso. tudo, cara, entre até você cair num golpe, pensa que pior você contratar um empréstimo ali de que seja 5 mil, 10 mil reais, o bagulho sobe ali para Vai lá 50, para 30, 50. 50, e aí o cara, é como você falou, a empresa já tá captando todo o dinheiro que ela sabe que ela pensa, pô, esse cara tá negativado, não vai me pagar, então ganhar na primeira lance, se ela não pagar, tanto faz. E aí você acaba que depois, ainda além de pegar um dinheiro com uma taxa tão alta, aí você entra numa outra bola Você de entra neve e não numa outra consegue bola de pagar. neve, não consegue. Então é muito complicado. Então, conhecimento é É o que poder. estava acontecendo com o meu familiar quando a gente começou a entender o processo, que a gente foi atrás para ajudar e tudo mais. Era exatamente isso que estava acontecendo. Uhum. Então, assim, a partir disso a gente começou a estudar e hoje a empresa segue aí nessa pegada aí, ajudando as pessoas aí a se livrar da dívida aí, tá? Que legal. Muito bom, Silas. Você acha que ficou alguma informação que a gente não esclareceu, algo que a gente pode trazer aqui para a galera? Eu, vai da demanda, né? A gente tá aí para ajudar. O principal produto que a gente tem dentro da empresa, produto na parte de como serviço, né? Um produto como serviço, é essa parte do limpa-nome. A gente tem alguns outros produtos dentro da empresa. A pessoa pode procurar a gente lá. Às vezes ela está com algum nome restrito na internet, está com um nome negativo lá na internet. A gente faz um trabalho também para poder ajudar essas Ah, pessoas. é o famoso. Como é que fala? Os portais de fofoca, É né? Que a isso, a galera gente ajuda fala. muito famoso, a gente ajuda muita gente aí de alta sociedade nesses problemas aí, né? Mas o foco mesmo é a parte do limpa-nome lá na empresa. Eu repito, hoje em dia, nessa pandemia, cada 3 pessoas, uma endividada. Então, a demanda é muito grande e a gente consegue ajudar essas pessoas. Tá A gente certo. consegue trazer a dignidade de volta dessas pessoas aí, literalmente. Então,
Se liga, hein? Se você assistiu esse vídeo até aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e segue as redes sociais da Euro do Brasil, né? É Euro do Brasil e o Isso. site como que é, O Silas? site ele tá como Euros Euros Brasil. Brasil, né? É, porque quando a gente, como eu falei para você no início, né? A gente não tinha o nome da empresa, a gente não abria público. A gente não tinha necessidade de ter um escritório físico. Mas, como a gente começou a ver na internet muito golpe, muita coisa, aí a gente foi atrás para a gente deixar esses nomes da empresa bem constituídos, né? E aí, na hora de colocar o registro Euro do Brasil, que é o que a gente queria lá, já tinha um registro lá, daí ficou Euros Euros Brasil, tá? Brasil, né? Então, no site lá tá eurosbrasil.com.br, a gente tem um Instagram também, né, que também tá Euro do Brasil lá. Mas depois você coloca aí Nós vamos todos colocar aqui os na links pra descrição do vídeo gente. para que vocês possam, se tiver mais dúvidas ou até mesmo quiser contratar e solucionar definitivamente, você que está com o nome sujo, precisa pegar aquele dinheirinho, né? Ou quer resolver algo rápido, vocês vão lá, fala com o Silas. Tá certo, gente? Vamos ficar por aqui. Opa! Não vou deixar. Lembrei de um fato. Ah, então vamos lá. Solta Lembrei o de um verbo. fato que aconteceu com os meus pais e lembrei de um fato que aconteceu comigo. Mas na verdade, isso eu nem precisei usar o trabalho que eu faço lá, mas assim, eu poderia ter feito. Olha só que interessante. O meu pai e a minha mãe, eu era solteiro ainda, nem casado eu era, eles foram comprar um carro e acabaram não conseguindo comprar um carro. Né? Por quê? Teve um roubo de carro forte no banco que eles eram correntistas e levaram talões de cheques deles. E aí deram esses talões de cheques, eles nem viram que saiu da conta, esse tipo, estavam cheios da grana, né? Uhum. Nem viram que saiu da conta, esse tipo de coisa. E o nome deles estava negativado. Caramba, Aí eles foram lá comprar o carro, não conseguiam. recusou. Aí só, por que eu estou dando esse insight? É uma coisa que eles nem sabiam e automaticamente eles já foram para o banco e, assim, automaticamente o banco já tirou o nome deles, porque o banco sabia disso. O banco sabia que foi um roubo, né? Então ele estava esperando as pessoas irem até ele para poder comunicar o que aconteceu, porque eles sujaram o nome das pessoas sem pedir, né? E, foi muito rápido. Eu lembro desse episódio que, assim, foi coisa de 2 dias, tiraram o nome, meu pai e minha mãe conseguiram comprar o carro. Mas e se tivesse passado? No momento, imagine o constrangimento que meu pai e minha mãe não passaram ali, porque como se eles não tivessem dinheiro para comprar É aquele carro. verdade, que é visto dessa forma, né? E aí você vai olhar no Código do Consumidor, fala que ninguém pode ser exposto ao ridículo. Poxa, imagine o constrangimento. Aí sim, cabe você entrar com uma ação, danos morais, só que você vai ficar anos aí esperando isso. Então, o trabalho realmente que a gente faz, ele é um trabalho momentâneo para que a gente ajude as pessoas de forma muito rápida, que é diferente de você entrar com uma ação através de um advogado lá, só o advogado, não o advogado e a associação que a gente faz, e isso demora muito tempo. O segundo caso foi basicamente parecido. Eu esqueci de pagar uma conta da CPFL. Minha mesmo, do apartamento onde eu moro. Só que lá é assim, a cartinha vem e no prédio onde eu moro não tem portaria. É um prédio pequeno, ele só tem a zeladoria lá. Então, às vezes fica a carta lá, o zelador recebe e tal, entrega depois, dias depois. E meu nome foi para onde? Foi lá para os órgãos de proteção ao crédito. E eu fui comprar um produto, cheguei lá, meu nome sujo, não podia comprar o produto. Aí eu fui identificar o porque na hora que eu fui Nervoso, né? Já nervoso e tal. quente. Só que aí eu fiz o processo padrão, né? Eu paguei, às vezes, só uma conta de água lá, no meu caso era uma conta de luz. Eu paguei, depois de uns dias já estava tranquilo. Mas eu passei um constrangimento por uma coisa que eu mesmo causei. Entendeu? Então, assim, isso é muito comum hoje. É muito comum. Então, a gente está aí para trazer a dignidade de volta das pessoas e ajudar. Eu só entendeu? refriso esse detalhe, né? As empresas, elas sabem que a prática é ilegal, ou às vezes nem sabem, né? Acho que tem muita empresa que nem- também é negativa, ela nem sabe.
E as outras, elas realmente sabem que essa prática não pode ser feita dessa forma, porque no Brasil, então, não tem um órgão que fiscaliza. Então, tipo, Exato. se não tem quem fiscaliza a empresa de realizar aquele procedimento ou não, então ela vai lá e faz, né? Na Exatamente. tentativa ali de querer obrigar que a pessoa pague imediatamente, independente de saber da situação dela, o que motivou o atraso, ou por que ela não pagou ainda. Eu É acho que isso isso aí, mano. acontece muito. É isso que acontece. Legal esse bate-papo, hein, Silas? Muito satisfeita com a sua presença aqui, de você por poder ter vindo aqui conversar com a gente, compartilhar essas dicas. Eu acho que vai ser muito importante para a galera, porque conhecimento é poder. E quando você tem conhecimento nas mãos, a gente tem mais opções de resolver as coisas de forma mais simples e rápida. Eu que agradeço, Manu, o pessoal que estiver assistindo aí também, todo mundo. Se você tiver alguém, se você se identificou com o papo que a gente conversou e tiver alguém nesse tipo de situação mesmo aí, conta com a gente, explica o seu problema, a gente tenta ajudar vocês da melhor maneira possível, porque, hoje em dia tá complicado. É isso, querida. Muito obrigada. E até a próxima. Espero trazer outros conteúdos, outros temas aí sobre finanças e educação financeira, porque afinal, né, depois que você resolve um problema, vem o Vem outro, outro. né? Então, ter o nome limpo, ter um score legal e depois se endivida de novo. Então, trazer esse conhecimento em finanças, né? Eu acho que o brasileiro precisa investir mais nesse tipo de conhecimento para não viver esse ciclo vicioso. É isso aí. É. Limpa o seu nome, reeduca financeiramente e não faz mais dívidas que você não consiga pagar. É É isso, isso. querido. Muito obrigada. Queridos, ficamos por aqui. Então, muito obrigada por ter assistido até agora. Um beijo e até a próxima.